Fala galera, eu sou o Vini, esse é o meu canal e hoje é dia de alegrar quem gosta de Os Instrumentos Mortais e todo o seu universo. Hoje nós vamos falar de Shadowhunter Academy. Então, se você não terminou de ler Instrumentos Mortais ou As Peças Infernais, eu já vou avisar logo de início que vai ter spoiler à torto e direito. Então eu recomendo que você deixe para ver esse vídeo depois que tenha lido os livros. Se você não se importa com os spoilers, eu não te entendo, mas seja bem-vindo aí nesse vídeo. E para quem não leu Shadowhunter Academy ainda, eu não vou dar spoiler até que eu avise que os spoilers vão começar. Vamos lá então, galera. Shadowhunter Academy é uma série de contos e histórias curtas que a Cassandra Clare escreveu sobre a vida do Simon na Academia Shadowhunter em Idris. Essa história ela acontece nos 4 anos entre o final de Cidade de Fogo Celestial e o começo de Lady Midnight ou Dama da Meia-Noite, dependendo da versão que você está lendo. A história começa com o Simon chegando em Idris para estudar na Academia Shadowhunter depois do final dos acontecimentos de Cidade de Fogo Celestial. Ele ainda está sofrendo com aquele problema da amnésia, das memórias que o pai do Magnus roubou dele. O Magnus conseguiu fazer com que ele se lembrasse de algumas coisas, mas a grande maioria das memórias dele continua perdida. Então ele prefere ir para Idris. E treinar sozinho, longe das pessoas da vida antiga dele, para que ele possa se descobrir e depois, quando ele ascender, voltar a ter as memórias novamente. A partir do primeiro conto, a autora começa a usar a história do Simon na academia e as palestras e as aulas que ele tem para dar pequenas visões dos personagens de outros livros e de outras séries que ela já estabeleceu e que não teve tempo de mostrar certas coisas. Por exemplo, a gente tem uma visão da vida da Tessa e do Will, de Peças Infernais. A gente acompanha por alguns momentos as pessoas do círculo quando eles ainda estavam se formando, estudando em Idris. Nós temos também uma visão do James Harrowdale, que é o filho da Tessa e do Will, de Peças Infernais. E um pouquinho da história dele, que vai ser contado mais a fundo na trilogia nova que a Cassandra Clare está escrevendo, que vai se chamar The Last Hours Trilogy. Os contos vão nos ajudando a entender como ficou a situação política depois da Dark War, como ficou a relação entre as fadas e os Shadowhunters, os efeitos que os acontecimentos no final de Cidade de Fogo Celestial, o banimento das crianças Blackthorn para longe e todo o problema que rolou entre as fadas e os Shadowhunters são aprofundados nessa história que a Cassandra Clare está contando pra gente. Então, se você não leu Shadowhunter Academy, eu recomendo que você vá, leia esses contos, porque eles vão te dar profundidade em vários aspectos e vários personagens e várias situações dos livros da Cassandra Clare que você vai utilizar para entender mais a fundo os próximos livros que estão para sair. Lady Midnight precisa de todo esse background das fadas para você poder entender o que está rolando e aproveitar o livro em tudo que ele pode te oferecer. Então, a partir de agora, nós vamos ter spoilers completos dessa série. Se você não leu, recomendo que você pare agora, leia o livro e volte depois. Valeu, galera! Primeira coisa, o que é aquela academia? É o bagulho mais decadente e sujo e nojento que eu já me vi descrito como uma escola. As paredes têm uma gosma preta que escorre. A comida é descrita como sempre uma gosma cinzenta. Eu não sei o que é a comida e me dá medo que eles sirvam um bagulho que seja uma gosma cinzenta para crianças comerem. Tudo bem que essas crianças vão ser soldados que lutam com monstros e vampiros e lobisomens, mas mano, gosma cinzenta. Existe também alguma coisa muito assustadora sobre os banheiros do calabouço e ninguém consegue descobrir o que é. É assustador. Tem uma torre que ela tá torta, tipo, mais torta que a Torre de Pisa.
e os alunos dormem e vivem lá e andam por lá tranquilamente. Segurança zero. O Ministério da Educação ia interditar o bagulho no primeiro momento, só de botar o olho. Logo no começo dessa série, a Tessa aparece para dar uma palestra sobre os efeitos dos Shadowhunters na história da humanidade comum, dos mundanos. E é muito legal essa parte, porque a gente tem uma visão da família dela e do Will, e da Charlotte, e do pessoal que está morando lá no Instituto de Londres, depois dos acontecimentos das Peças Infernais. E eles já têm um filho, e vai mostrando o dia a dia deles e o que aconteceu depois que eles passaram por toda aquela treta com o Jam. E é muito legal a gente ver a rotina deles. Ver como o Will e a Tessa se tornaram um casal maravilhosamente fofo. E como eles lidam com o fato de o Jam ter virado um Silent Brother. A gente tem uma visão também da Jessamine, que continua sendo um fantasma que cuida do instituto. E as crianças brincam com ela e não sabem ainda, com certeza ou não, se ela é uma pessoa. E ela fica lá e cuida das crianças, e é muito legal perceber que o personagem continua evoluindo mesmo depois de morto. É muito, muito legal mesmo. A gente vê que o Will arranjava uma desculpa a qualquer momento para chamar o Jam pro instituto. Ele tropeçava, topava a unha na mesa, tinha que chamar um irmão silencioso porque eles precisavam de ajuda. E era só uma desculpa para eles poderem passar tempo junto e ele ver as crianças crescendo. E aquece o coração da gente ver esse tipo de amizade. Nesse livro tem uma cena que é a coisa mais linda dessa sequência de histórias, que é a Tessa no instituto sentada no sofá, o Will dormindo no ombro dela e o Jam sentado do outro lado e eles escutando a chuva cair na janela e sentados lá com a lareira crepitando. Pra mim isso é muito lindo porque, putz, ai, meu coração é muita fofura pra mim, gente. É a amizade mais linda que eu já vi em livros, era aqueles dois. Torce o meu coração de saber que eles continuaram sendo presentes um na vida do outro, mesmo depois de todas aquelas coisas que aconteceram. Depois nós conhecemos James Herondale, que é o filho da Tessa e do Will, e logo depois nós somos apresentados ao Matthew Fairchild, que é o filho da Charlotte e do Henry. E a gente acompanha a briga dos dois e a rixa que eles criam um com o outro, e como o James sofre bullying por um tempo porque ele tem certos traços de Warlock que ele puxou da Tessa, e como naquela época os Shadowhunters ainda eram muito puristas e muito racistas, ele sofre com perseguições absurdas e um tratamento que ninguém deveria ter, nunca. E aí a gente para e percebe como a Cassandra Clare faz certas críticas sociais com os livros dela, e como a gente abstrai a situação e consegue perceber como é um absurdo tu tratar mal uma pessoa só porque ela é fisicamente diferente de você. Com o passar do tempo, o James e o Matthew se tornam amigos e para a batalha, e a gente vê essa amizade se formar e como um completa o outro. E eu acho que é muito importante a gente ler isso nessa série, para quando sair The Last Hours, a gente já ter um conhecimento desses personagens. Porque eu acho que a história já vai entrar meio que tudo encaminhado. Então quem leu isso já vai começar na frente das outras pessoas e entender o relacionamento dos dois. O grande mérito desse conto é fazer a gente sentir vontade de conhecer mais esses dois personagens. Vai ser essencial para essa próxima série que nós gostemos desses personagens, afinal, né, eles são os protagonistas dessa história. Nós descobrimos também o poder do James, que é se tornar intangível em formas de sombras, e qualquer coisa atravessa ele e depois ele se solidifica de novo. E é muito estranho pensar que ele é um Shadowhunter com um poder de Warlock. É muito doido e muito legal. E eu quero saber se esse sanguinho foi passado de geração em geração e se o Jace ainda tem alguma coisa desses poderes estranhos. Depois nós também temos uma palestra do Robert Lightwood, que é muito, muito interessante porque ele conta como era a história dele. Ele conta acontecimentos da época do circo. E ele leva a Isabel para o instituto
E ela começa a convidar todo mundo para quebrar as regras, e para sair, e fazer festa, e voltar de madrugada, e beber água do Lago Lynn, e ficar loucão com as alucinações que dá. E enquanto isso, o Robert vai contando como a vida deles perto do Valentine foi mudando, e como o poder de convencimento dele mudou a cabeça deles e criou uma puta merda que vocês veem em toda a sequência dos Instrumentos Mortais. E é legal a gente ver que desde aquela época o Valentine já era um cara meio sádico, porque ele fazia as pessoas sofrer só pra ver até onde elas aguentavam continuar perto dele. E é interessante que o Valentine me lembra muito o Voldemort quando descrito no 6º livro da série Harry Potter, porque conta como ele era carismático e ele seduzia professores, alunos, e todo mundo queria agradar ele. E não tem como você ler esse conto e não fazer essa comparação, porque os dois tinham as mesmas características de líder carismáticos e os dois falavam em pureza racial e proteger o sangue. E é muito assustador porque Hitler manda lembrança assim que você começa a ler a história, e não tem como você não comparar esses caras com um outro maluco da nossa história que também queria limpeza racial e preservar a pureza do sangue ariano. E eu acho que por isso esse personagem é tão efetivo, porque a gente tem um referencial de verdade sobre o que uma pessoa com esse tipo de ideias pode causar no mundo. Em sequência a gente tem um pequeno teaser do quanto o Magnus é poderoso. Ele tá passeando pelo jardim da escola e ele vê aquela torre que tá torta há 300 anos e ele estrala o dedo e a torre se endireita, como se fosse nada. E por 300 anos os Shadowhunters não conseguiram endireitar o negócio e o cara estrala os dedos e funciona. É realmente incrível. A gente tem também uma coisa bem legal que é o Magnus e o Alec encontrando um bebê Warlock na porta da escola. E o Alec imagina que eles vão adotar a criança e o Magnus só percebe isso depois de um tempo. E a gente vê um medo de compromisso e as coisinhas acontecendo na cabeça do Magnus, porque ele sabe que depois de um tempo o Alec vai morrer e a única coisa que vai continuar do relacionamento deles vai ser o filho deles. Então ele adota a criança e os pais do Alec pedem pra chamar a criança de Max Lightwood. E aí a gente vê como eles progrediram em passar por cima do preconceito deles e como eles estão se dedicando para fazer o relacionamento entre eles e o Alec e o Magnus funcionar de uma forma saudável. E também aquece o coraçãozinho de quem tá lendo. Uma coisa engraçada é que o Robert, por um momento ele acha que o Magnus criou o bebê por magia, porque o bebê é todo azul. A marca de Warlock dele é ele ser todo azul. E os olhos do Alec são azul. E quando o Magnus faz magia, o negocinho, a purpurina, sei lá, o fogo que aparece é azul. E o Robert por um momento questiona se o Magnus fez a criança com magia. E aí a gente vê como eles ainda são ignorantes quanto o que um Downworlder consegue fazer e os poderes que eles têm. E mostra um pouquinho de por que eles têm tanto medo dos Downworlders. É porque eles não entendem ainda. No fim da história, o Simon ascende. A gente tem aquela cena horrível onde o George morre. A gente vê o Simon assumindo o nome Loveless como herança do amigo dele que morreu e não vai poder continuar a linhagem. A gente tem a Izzy e o Simon voltando a namorar porque agora ele tem todas as memórias e eles podem ficar juntos finalmente. E aí todo o Tumblr explode com essas notícias. Eu acho que a coisa mais legal desse último conto foi mostrar como o Simon pretende manter a linhagem da família do amigo dele viva, assumindo esse sobrenome e carregando a herança da bondade do George com ele e tentando ser uma pessoa melhor. E isso é muito da hora mesmo e mostra como a amizade ainda é um dos pontos centrais das histórias da Cassandra Clare.
esse foi o meu vídeo sobre... eu queria fazer um adendo e falar que o George era fã de One Direction e que ele ficou muito triste quando o Zayn abandonou a banda. Porque tem num dos contos falam sobre isso e é muito engraçado. Esse foi meu vídeo sobre Shadowhunter Academy. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal que vai ter vídeo toda semana com conteúdo novo. Valeu!